sobre... Fala, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos dar início a uma série de aulas sobre peças práticas voltadas para o cargo de delegado de polícia, né? Para que você aprenda a elaborar as peças mais cobradas no seu concurso. Então, inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma estatística sobre a quantidade de peças que já foram cobradas em vários concursos de delegado de polícia. Então, eu fiz um levantamento com base em 25 provas, e aí eu cheguei nessa conclusão desse gráfico, né? Que desse universo de 25 provas, cerca de 20% exige a cobrança da representação por prisão preventiva. 13% prisão temporária. E aí, busca e apreensão, interceptação. E alguns concursos, eles fogem um pouco dessa lógica e acabam cobrando pareceres em processos administrativos, mas tem que analisar edital por edital, né? Por exemplo, o edital da Polícia Civil do Paraná, ele é específico de que a peça cobrada será uma representação criminal, né, por uma medida cautelar comumente utilizado pelo delegado de polícia. Então, o foco do seu estudo devem ser essas medidas cautelares principais que estão aí destacadas, né? Prisão preventiva e temporária, busca e apreensão, interceptação telefônica. Há uma tendência, né, de que as bancas comecem a explorar outras medidas como a infiltração policial e a captação ambiental. Isso porque houve recentes legislações que trataram especificamente do tema, e por isso eu considero importante para que vocês também não sejam surpreendidos na hora da prova, dominem muito bem essas medidas cautelares mais recentes, a infiltração, a captação ambiental e a infiltração virtual, que inclusive foi cobrado no último concurso de delegado de Polícia Federal, agora recentemente aplicado. Então, se você também prestou atenção nessa última prova de delegado de Polícia Civil do Pará, a peça cobrada exigia prisão preventiva, busca e apreensão e também sequestro de bens. Então, se o candidato ele domina muito bem essas medidas cautelares básicas, ele tem condição de fazer uma prova excelente. Algumas provas de concurso estadual, geralmente de bancas próprias, às vezes dão uma inovada nas peças que são cobradas nesses concursos. Então, por exemplo, eu já vi cair numa prova de Polícia Civil do Mato Grosso do Sul um despacho de desindiciamento, num caso que envolvia peculato de um valor que seria considerado insignificante. É importante lembrar que essa prova foi aplicada antes da edição da súmula do STJ, que vedava a aplicação da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública. Também já foi cobrado, né, inclusive na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, portaria de instauração de inquérito policial. São peças que são raríssimas exceções. É importante que você saiba uma estrutura mínima para a elaboração dessas peças, para não ser surpreendido, mas o foco do seu estudo devem ser as medidas cautelares principais que estão aí descritas nesse gráfico. Também é possível que seja cobrado um despacho fundamentado em autos de prisão em flagrante, né, que é uma peça que é bem pouco explorado por bancos, acho que, salvo engano, caiu uma vez só. E relatório policial, também só vi cair uma vez, relatório de conclusão de inquérito policial, que eu só vi cair uma vez numa prova da Polícia Civil do Distrito Federal, e foi bem complicada a resolução dessa peça profissional. Só que o principal que você precisa ter em mente é que a prova discursiva é o momento em que você vai levar ao conhecimento da banca, né, toda a fundamentação jurídica, todo o conhecimento técnico e teórico que você possui. Então, ainda que você não saiba estruturar muito bem a peça, se você tiver um conhecimento, um domínio jurídico do tema, você vai conseguir uma boa pontuação, né? A menos que você erre cabalmente a peça e acabe
zerando em razão disso. Então, se você argumentar bem, de acordo com a legislação, de acordo com a jurisprudência, fizer uma adequada classificação das condutas delitivas, expor sobre a competência, sobre a atribuição da Polícia Civil ou da Polícia Federal para apurar a prática daqueles crimes, você com certeza vai ter uma boa nota, né? É importante que você tenha isso em mente. O quanto mais detalhista você for, quanto mais informações você trouxer dentro do limite de linhas que for apresentado ali pela banca, você conseguirá uma nota melhor, uma nota maior. Então, muitos alunos às vezes me perguntam: Pedro, eu preciso citar todos os dispositivos legais, eu preciso citar as alíneas, preciso citar os incisos dos artigos, mesmo que a prova seja sem consulta? A minha resposta é a seguinte: treine para decorar esses dispositivos, esses incisos, essas alíneas, porque isso vai, com certeza, aumentar a sua pontuação em relação aos demais candidatos. Então, algumas bancas atribuem cerca de 0,1 ponto por cada parte do dispositivo legal citado. Então, se você cita o caput do artigo, você vai ganhar 0,1. Se você cita o parágrafo do dispositivo, você vai ganhar mais 0,1. Se você cita o inciso, mais 0,1. Então, perceba que isso vai aumentando a sua nota para que você desenvolva aí uma excelente pontuação e consiga se destacar na sua classificação final no concurso. Então, quanto mais perfeccionista, quanto mais detalhista você for, lógico, tomando cuidado para não extrapolar o limite de linhas, chegar no final das linhas e não ter mais espaço para você concluir a sua peça, melhor será a sua pontuação. A prova da Polícia Federal, agora realizada nesse ano de 2021, foi um exemplo disso. Se você olhar e analisar o espelho de correção e o padrão de resposta apresentado pela banca, você vai visualizar que foi cobrado uma série de detalhes, né? Alguns, inclusive, que, no meu modo de ver, não são requisitos essenciais de uma infiltração policial virtual. Porém, a banca optou por fazer uma distribuição maior da pontuação dos quesitos de pontuação. Então, ela deixou bem detalhado o padrão de resposta e distribuiu bem a pontuação entre esses diversos quesitos da peça profissional. Então, por exemplo, se o candidato mencionasse que aquela representação deveria ser de acesso restrito ao juiz, ao delegado de polícia e ao Ministério Público, ele alcançaria uma pontuação maior. Se ele mencionasse que estava ali naquela situação que o agente infiltrado atuaria sob uma excludente de licitude e que eventualmente responderia pelos excessos, aumentaria um pouco mais a sua pontuação. Então, perceba que esses aspectos, eles, apesar de não serem requisitos em si da medida, eles foram levados em consideração pela banca para que ela atribuísse uma pontuação mais alta ao candidato. Por isso eu afirmo, quanto mais detalhado, quanto mais citações relacionadas à lei, à jurisprudência, mais você conseguirá aumentar a sua nota, a sua pontuação. Então, dito isso, vamos começar a entender como funciona o esqueleto da peça profissional. O que você precisa saber para dar o start na sua preparação. Então, rapidamente, antes da gente começar a falar em si das medidas cautelares, e hoje eu vou trazer para vocês especificamente a prisão preventiva, eu vou trazer o esqueleto da peça profissional, considerando aí a representação por medidas cautelares, a nossa principal peça de estudo, né? São cerca de 10 peças desse JAES, que utiliza a medida cautelar, a representação por medida cautelar para a profissão de delegado de polícia, né? Então, são 10 peças básicas que você precisa dominar, né? E as outras peças, elas são complementares
depois que você já tiver o domínio dessas 10 peças mais básicas, você pode acrescentar ao seu estudo outras peças, né? Então, a gente vai apresentar aqui para vocês o esqueleto, né, dessa representação. Então, quais são as medidas cautelares que geralmente podem ser cobradas, né? Temos a prisão preventiva, a prisão temporária, a busca e apreensão, o sequestro de bens, a quebra de sigilo de dados telefônicos, a interceptação telefônica, a ação controlada, a captação ambiental, a infiltração policial física e a virtual e a quebra de sigilo de dados bancários e fiscais, né? Então, essas são as principais representações que você precisa dominar e o esqueleto que eu vou passar para vocês diz respeito a essas medidas, né? Por que elas são mais interessantes de serem cobradas pelas bancas? Pelo fato de que você consegue explorar melhor o desenvolvimento do raciocínio jurídico por meio delas. Então, o candidato ele consegue explicar utilizando da legislação, da jurisprudência, fazendo relação com os dados trazidos no enunciado de uma forma mais clara e mais objetiva. Porque algumas peças, como, por exemplo, o relatório de conclusão de inquérito policial, você pode trazer vários desdobramentos jurídicos ali do que foi realizado na investigação. Porém, na prática, o relatório de conclusão de inquérito policial ela é uma peça mais simples. Então, isso pode gerar um pouco de discordância dos candidatos e trazer um pouco de polêmica ali para a correção daquela peça profissional. Então, as representações por medidas cautelares, essas principais que eu citei, elas são mais simples da banca exigir o conhecimento dos candidatos. Então, por isso, elas são as principais peças que devem ser estudadas. Então, o que você tem que ter em mente, né? O endereçamento, né? Esse é o primeiro tópico do seu estudo da peça profissional. A referência, né? A qual inquérito policial que a medida cautelar que você está representando, pela qual você está representando, diz respeito, né? E observações, né? Como procedimento sigiloso, procedimento urgente. E aí tem o preâmbulo, os fatos, os fundamentos, a conclusão e os pedidos que serão feitos na sua peça. Em relação ao endereçamento, é importante que você preste atenção se o enunciado traz a informação de um juízo prevento. Várias peças de concursos anteriores já têm essa informação no próprio enunciado da peça. Então, já tem uma informação ali de que o juízo da vara criminal tal, da comarca tal, analisou uma interceptação telefônica anterior, analisou um pedido de quebra de sigilo de dados bancários anterior. Então, se houver essa informação no seu enunciado, a peça deverá ser endereçada a esse juízo prevento, que é o que primeiro decidiu sobre alguma medida cautelar anteriormente representada. Deve ser verificado também se o crime investigado corresponde a um crime doloso contra a vida, tendo em vista a competência do tribunal do júri, se ele envolve violência doméstica, que aí tem uma vara especializada para tratar de violência doméstica, né? Inclusive, uma particularidade, né, de alguns estados é que mesmo nos casos de homicídio, durante a fase investigatória e durante a fase até a pronúncia, né, nesses casos de crime doloso contra a vida, o processo e o inquérito tramitam perante a vara de violência doméstica, né? Por exemplo, no Pará é assim que acontece. Então, tem que ficar ligado de acordo com as regras de organização judiciária do Estado para a qual você vai prestar prova, como funciona a competência funcional nesses casos envolvendo violência doméstica e os crimes dolosos contra a vida. Em relação ao estupro de vulnerável, né, algumas pessoas, alguns advogados, alguns promotores, tiveram uma discussão sobre se seria possível o Estado criar uma vara da infância específica para julgar esses crimes cometidos contra crianças e adolescentes, né? Em 2013, o STJ
decidiu a questão, dizendo que, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, por mais que o artigo 145 preveja a possibilidade de ampliação da competência das varas da infância e da juventude, o artigo 148 delimita os assuntos que poderão ser analisados por essa vara da infância e da juventude. Por isso, se ocorrer um crime contra uma criança ou contra um adolescente, deverá ser processado, investigado perante a vara comum. Tá? Lembre-se também, né, que no Código de Processo Penal, a teoria que rege é a teoria do resultado, é a teoria que regula a competência. Então, o crime vai ser processado onde ele foi consumado, né? E aí tem que se lembrar também de que há uma mitigação a essa regra no caso dos crimes dolosos contra a vida, né? Porque em algumas situações a pessoa, por exemplo, sofre os disparos numa cidade, né, vamos supor, em Três Lagoas, mas ela é socorrida, levada a um hospital de Araçatuba e morre em Araçatuba. E aí nós temos uma jurisprudência já pacífica do STJ no sentido de que o melhor lugar para instruir o feito, para ouvir testemunhas, coletar provas, é o local onde os atos foram praticados. Então, nesse caso específico que eu citei, o juízo competente seria o local onde a pessoa sofreu esses disparos, né? Onde ela recebeu esses ferimentos, onde foi provocada a lesão, né, decorrente do disparo da arma de fogo. Então, preste atenção nisso. A teoria do resultado, né, inclusive os casos envolvendo tráfico de drogas, contrabando, descaminho, para quem estuda para delegado de Polícia Federal, nós temos uma súmula do STJ que diz que o local da apreensão dessas mercadorias é o local onde deverá ser processado, né, o processo penal. Fique ligado também que houve uma recente jurisprudência do STJ sobre esse tema, relacionado ao tráfico de drogas cometido mediante remessa pelos Correios. Então, dê uma olhada nessa jurisprudência, nesse julgado, e verifique, né? Nesse caso específico, o STJ considerou que o endereço do destinatário é que seria o local competente para processar e julgar o feito. Isso porque era um caso que envolvia uma droga que foi remetida do exterior para um destinatário específico no Brasil. Então, a droga foi apreendida numa agência dos Correios, vamos supor, de São Paulo, só que a droga tinha como destinatário uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, nesse caso, o STJ mitigou essa regra já consolidada na súmula e aplicou a competência do local onde reside o destinatário daquela droga. E aí também eu deixo como dica para você, né, dar uma lida aí nas recentes alterações legislativas sobre a competência do estelionato, né? Fique ligado também em furto mediante fraude e extorsão, porque são questões relacionadas à competência que sempre tem algum tipo de confusão e que a banca pode explorar isso numa peça profissional. Então, dê uma revisada nesse tema, nesse assunto. Tá. Em relação às referências e às observações, minha apresentação aqui acabou comendo um pouco, mas dá para entender. Você tem que citar o número do inquérito policial, se ele já foi mencionado, e já vi banca cobrar isso expressamente, atribuindo pontuação aí de 0,1 por essa menção, e também para se salvaguardar aí de outras exigências pelas bancas, é importante que você mencione que o procedimento é sigiloso e que ele é urgente, porque isso pode ser cobrado também pelas bancas. Agora, em relação ao preâmbulo, é importante que você tenha definido o seguinte: o preâmbulo é o local em que você vai relatar quem pede o quê com base em quais fundamentos legais e constitucionais. Então, o quem se refere à autoridade policial fundamentada em dispositivos constitucionais e legais para representar ao juízo as medidas que serão pleiteadas.
O PED, o quê? São as medidas cabíveis, né? Prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, com base em quais fundamentos? E é nesse momento em que você vai descrever todos os dispositivos legais que são cabíveis na sua representação, né? Não economize citação de dispositivo legal. Quanto mais dispositivo legal você citar e que tiver relação com a medida cabível, melhor será a sua pontuação. Existem bancas que exigem dispositivos legais que não são cobrados por outras bancas. Então, por exemplo, pode ser que uma banca exija que o candidato mencione um artigo da prisão preventiva, artigo 282, por exemplo, e outra banca que não exija, né? Então, isso vai variar. A gente tem uma série de provas que tem artigos que são mais cobrados. Depois eu vou detalhar especificamente para vocês, um a uma das peças, quais são os artigos mais cobrados e quais artigos eu citaria por precaução, para não vir uma surpresa no espelho de correção e no padrão de resposta, para que alcançasse a pontuação máxima. Então, cite todos os dispositivos legais que você achar que tem pertinência. Aqueles que falam sobre a legitimidade do delegado para representar aquela medida, os que tratam dos requisitos legais para que a medida seja deferida pelo juízo, e outros que tiverem relação com a medida pleiteada, né? E depois, então, mais para frente, a gente vai detalhar como isso deve ser feito. Então, no preâmbulo, você cita, né, esse respaldo legal da atribuição do delegado. É importante que você mencione o artigo 144, se estiver fazendo prova para delegado de Polícia Civil, parágrafo 4º da Constituição Federal. Se for para a Polícia Federal, parágrafo 1º. E, além disso, deve citar a Lei 12.830, que trata das atribuições de investigação exercidas pelo delegado de polícia. E aí, mais especificamente, deve ser citado o artigo 2º, parágrafo 1º. Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo de preâmbulo padrão, né, para que vocês aprendam como fazer. E aí tem algumas questõezinhas que são detalhes, mas que também podem aumentar ou diminuir sua nota, né? Existem concursos, como os aplicados pela Banca CESP, que entendem que a palavra delegado de polícia, por ser um cargo, deve ser escrito em letra minúscula, né? E aí você tem que ficar atento para não escrever com letra maiúscula, que senão você já perde aí alguns pontinhos, alguns décimos de pontos. Então preste atenção, o preâmbulo começa assim: o delegado de polícia signatário ou a autoridade policial subscritora, no uso de suas atribuições constitucionais e legais estabelecidas no artigo tal da Constituição e da Lei 12.830, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência representar pela... Aí você vai delimitar todas as medidas cautelares que serão representadas na sua peça. E aí você já pode colocar a informação relacionada à duração da medida cautelar que você vai implementar, né, que você está representando, pela qual você está representando, porque isso já vai te salvar uma pontuação. O examinador já vai ler ali e verificar que você fez menção expressa a esse prazo, né? E depois de mencionar o prazo, o endereço, no caso da busca e apreensão, o nome das pessoas que serão objeto, que serão alvos, né, da prisão preventiva, da prisão temporária, você vai mencionar a fundamentação constitucional e legal dessas medidas, né? Nos termos do artigo 5º, né, memorizar aí o artigo 5º, inciso 10, 11, 12, né, e os artigos relacionados à legislação infraconstitucional, né? No caso aqui, como era uma decretação, uma representação por captação de sinais eletromagnéticos, foram citados os artigos 1º, 3º, 5º e 8º-A da Lei 9.296 de 96. Aí você pode me perguntar, mas Pedro, não bastaria eu ter citado o artigo 8º-A da Lei 9.296, que é o artigo específico da captação ambiental? Aí eu vou responder para você da seguinte forma:
como a lei da interceptação telefônica diz que são aplicáveis os dispositivos relacionados à medida de interceptação telefônica também para a captação ambiental, o ideal é que você amplie a sua citação para também garantir eventual pontuação que seja cobrada, exigindo que o aluno trabalhasse esses artigos também. Então, encerrado o preâmbulo, você vai fazer a narrativa dos fatos, né, e tentar resumir isso ao máximo, para não gastar tantas linhas descrevendo os fatos, narrando os fatos. Tenha em mente que você deve apenas descrever quem fez o quê, quando, onde, como, que é uma forma de você resumir a sua narrativa dos fatos. Você pode dizer como as investigações iniciaram, as provas que foram coletadas. Então, tente aí limitar a narrativa dos fatos a 10, 15 linhas. E dependendo do caso, dependendo da situação, você pode até mesmo jogar o tudo ou nada e fazer 5 linhas de narrativa dos fatos. Eu já vi gente falando que fez isso em provas que exigiram uma pancada de fundamentos, como, por exemplo, na Polícia Civil do Distrito Federal. Porque a parte dos fatos é uma parte que ela é menos pontuada na sua avaliação. Ela é pontuada, se o candidato ele não faz a narrativa dos fatos, ele sofrerá um desconto, mas se ele faz uma narrativa sucinta, ele também pontuará da mesma forma. Então, o ideal é que você gaste poucas linhas com a narrativa dos fatos, né? Para que você tenha mais quantidade de espaço disponível para apresentar os fundamentos das medidas pelas quais você vai representar. Então, você faz a narrativa dos fatos, e aí você pode até encerrar com um parágrafo final dizendo que as medidas pleiteadas são necessárias para que as investigações continuem, para que as investigações prossigam, e aí você vai começar o tópico dos fundamentos. E aí tem alunos que me perguntam, professor, eu posso fazer tópicos e subtópicos? E aí eu vou deixar para vocês responderem isso de acordo com a quantidade de peças cobradas na sua prova e a quantidade de linhas. Por exemplo, na prova da Polícia Civil do Pará, eram 150 linhas. Eram 3 medidas cautelares que foram cobradas, mas eram 150 linhas. Então, dava para dividir em subtópicos. Agora, se você pegar a prova da Polícia Federal de 2012, que eram 4 ou 5 medidas cautelares para serem representadas em 90 linhas, era muito difícil de você fazer uma fundamentação adequada se você não aproveitasse o máximo a quantidade de linhas disponibilizadas pela banca. Então, você precisa ficar ligado nisso e medir quantas medidas cautelares eu preciso representar e a quantidade de linhas que eu tenho disponível. Então, na fundamentação, você tem uma parte que é essencial e uma parte que eu diria que é acessória, que a depender da situação, você deve ou não colocar na sua peça profissional. Mas, por cautela, eu coloquei aqui, né? Preliminar de competência, por exemplo. Algumas peças exigem isso, exigem que o candidato explique explicitamente sobre a competência, outras não. Então, vai depender da banca, vai depender da prova que você está fazendo. A minha indicação é: fale, ainda que brevemente, em poucas linhas, em 4, 5 linhas, sobre a competência processual penal para apurar aqueles fatos, né? A legitimidade, né, a questão que o delegado ele pode representar por aquela medida. Pode ser também trabalhado questão de licitude de prova, licitude de procedimento. Isso foi cobrado, por exemplo, na prova da PF de 2012. Exigiu-se que o candidato mencionasse na peça profissional que não se aplicava a súmula vinculante do STF, que trata sobre a obrigatoriedade de prévio procedimento administrativo fiscal para iniciar uma investigação criminal.
Então, o candidato ele tinha que explicar que não se aplicava aquela súmula ao caso em questão, em razão de tais e tais situações, né? Porque era um caso de descaminho, que é um crime formal, que não exige constituição definitiva do crédito tributário. Era isso que ele deveria expor na peça profissional. Isso foi cobrado e foi pontuado. Então, você precisa ter em mente isso, né? Essas preliminares sobre competência, legitimidade, licitude de provas produzidas. Só que essa fundamentação nem sempre é exigida em todas as bancas, em todos os concursos. Então, você precisa avaliar o enunciado e entender o que o examinador quer que você argumente. O principal, né, do fundamento é isso que eu vou falar agora, né, que é a tipificação das condutas e a fundamentação constitucional e legal das medidas cautelares que serão pedidas, que serão requeridas, pelas quais o delegado de polícia representará. Então, essa é a parte principal da sua fundamentação. É onde você deve gastar mais linhas explicando, né, sobre a inviolabilidade do domicílio, por exemplo, numa busca e apreensão. Você precisa citar o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, dizendo que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrá-la, senão em caso de flagrante delito ou em caso de desastre para salvar outra pessoa de perigo, o risco de vida, ou durante o dia, por determinação de autoridade judicial competente. Então, esse é um fundamento constitucional da busca e apreensão que deve ser citado na sua peça, por exemplo. E a fundamentação legal, né, que diz os dispositivos legais que trabalham a medida cautelar pela qual você representará. No caso da busca e apreensão que eu citei, é o artigo 240, parágrafo 1º, alíneas, né, A, E, do Código de Processo Penal, como também o artigo 243 do Código de Processo Penal, que é o dispositivo que vai mencionar que, se existirem fundadas razões que autorizem o ingresso na residência para buscar e apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminosos, prender criminosos, apreender armas, instrumentos do crime, apreender objetos úteis à prova da infração, colher qualquer elemento de informação, será realizada a busca domiciliar. Então, você tem ali o dispositivo legal que trabalha os fundamentos, os requisitos de quando a busca domiciliar pode ser cabível, né? Jurisprudencial, né, em algumas situações você pode citar, por exemplo, você pode citar no caso de prisão preventiva, que há uma jurisprudência consolidada de que o clamor público não é fundamento suficiente para a decretação de uma prisão preventiva, porém, no caso, não se trata de clamor público, mas de um evidente risco que o investigado oferece à garantia da ordem pública. Então, você pode trabalhar com isso, porque algumas bancas exigem, né, que o candidato aborde algum ponto de jurisprudência. Se você souber qual tribunal, se é o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, melhor ainda, vai ficar mais completa a sua peça. Se você não souber, você pode trazer informação. Os tribunais superiores entendem que é lícito, e aí você vai descrever a situação que você quer trazer para a sua peça profissional. A tipificação das condutas é também importante que você separe um tópico, separe um parágrafo para realizar a tipificação dessas condutas. E aí surgem algumas dúvidas. Quantos crimes eu devo citar? Se eu devo aplicar ou não os princípios de concurso aparente de normas penais? E aí eu respondo para você o seguinte: algumas bancas elas acabam excedendo a citação de crimes e elas até mesmo desconsideram princípios de especialidade, de consunção, de absorção, que são utilizados pelo Código Penal para resolver esses casos de concurso aparente de normas. Então, cite a maior quantidade de crimes que você entender cabível, desde que eles não sejam contraditórios, né? Por exemplo, no caso da Polícia Civil do Pará, havia um fato que envolvia uma
um crime contra a ordem tributária tipificado exclusivamente na Lei 8.137, que poderia ser confundido com corrupção passiva. E no excerto de legislação disponibilizado pela banca, houve a citação dos dois dispositivos legais. Então, o candidato ele deveria fazer uma análise de qual crime que era cabível na situação e escolher o crime mais específico, né? O crime contra a ordem tributária. Entretanto, outros concursos, né, como o da Polícia Federal de 2012, incluiu crimes que até alguns professores tiveram dificuldade de identificar na própria peça profissional, porque juntou vários crimes ali, né? Corrupção, receptação, facilitação do descaminho, né? E aí tem aquela jurisprudência que fala que a facilitação do descaminho ela é mais especial em relação à corrupção passiva, corrupção ativa, né? Aliás, corrupção ativa vai responder a pessoa que procura o servidor para fazer ali a importação sem os trâmites legais adequados, né? Mas a corrupção passiva do servidor da Receita que facilita o descaminho tem essa jurisprudência que diz que aplica-se o artigo 317, né, que é 318, aliás, que é o crime que trata da facilitação do contrabando e do descaminho. Então, só para você ter uma ideia, né, do que eu estou falando. Então, tipifique os crimes, né, tenta alcançar o máximo de crimes possíveis na sua peça. Se houver organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, também faça essa classificação, não deixe passar batido, tá? E aí, na fundamentação, é importante que você faça a relação dos dados fornecidos pelo enunciado com os requisitos legais da sua peça, né? Algumas pessoas, né, quando fazem as peças, elas só mencionam o que a lei diz que é requisito para aquela peça. E esquecem de trazer onde que está a autoria, onde que está a materialidade do crime, esquecem de relacionar por que aquela prisão é necessária para a garantia da ordem pública. Então, você precisa fazer essa relação. Se você não fizer, você não vai alcançar a pontuação máxima com a sua peça profissional, tá bom? E aí, depois de finalizar o tópico dos fundamentos, você vai para a conclusão, em que você faz o pedido, apesar de não ter colocado ali na apresentação, né? Você vai concluir dizendo, ante o exposto, o delegado de polícia representa pela, aí vai citar as medidas cautelares pelas quais você representou, aí vai pedir que o Ministério Público seja ouvido previamente a decisão do juiz, né? Você vai requerer a prévia intimação do Ministério Público para apresentação do parecer necessário, né, para apreciação daquela representação, e vai também trabalhar ali com a citação dos dispositivos legais, com os prazos, com as especificidades de como aquela medida vai ser cumprida. São assuntos que a gente vai trabalhar em outras aulas, tá bom? E aí você finaliza com local, data, delegado de polícia. E aqui alguns alunos às vezes se confundem, alguns colocam a data em que está realizando a prova, outros mencionam o local em que estão realizando a prova. E aí isso vai variar de banca para banca. Eu já vi banca cobrar o local expresso, quando tem uma informação de que o delegado é lotado numa delegacia que fica situada, por exemplo, numa cidade X, ele exige que você coloque no local a cidade X, e tem banca que deixa local data também, né? Então, eu prefiro deixar local data para não correr risco de identificação da peça. E aí vai mencionar delegado de polícia, cuidado para não identificar a peça, né? Tem que fazer de acordo com o edital. Por exemplo, o edital da Polícia Civil do Pará pedia que o candidato escrevesse como delegado apenas. Não falava delegado de polícia, não falava delegada, falava delegado. Então, cuidado com isso, porque a identificação da sua peça pode acarretar a sua nota 0. Então, você pode levar 0 se você fizer essa identificação. Tá legal?
Então, agora eu vou passar a trabalhar rapidamente com vocês a prisão preventiva e, ao final da nossa aula, eu espero trazer um enunciado de uma prova do concurso que caiu de delegado da Polícia Civil da Bahia, de 2017, para a gente treinar a prisão preventiva, né? Então, os principais pontos que você precisa ter em mente quando vai realizar essa representação por prisão preventiva é o seguinte: como eu vou identificar essa peça, como eu vou diferenciar a prisão preventiva da prisão temporária, quais dispositivos legais eu devo citar e quais os requisitos que eu tenho de mencionar na minha peça. Então, a prisão preventiva, ela deve ser identificada através de algumas pistas que a banca vai trazer no enunciado. Então, se você verificar em alguma parte ali do enunciado que o investigado possui maus antecedentes, que ele é reincidente, que ele está ameaçando testemunhas, ameaçando a vítima, está rondando o bairro da vítima, está fazendo gestos, né, intimidatórios, né, como, por exemplo, eu já vi algum enunciado dizendo isso, que ele fazia gestos intimidatórios, como, por exemplo, aquele que a pessoa faz assim, né, de que você está morto. Ameaça de testemunhas, ameaça de vítimas, né, ou a narrativa de que a pessoa está pretendendo destruir provas, né, como acontece, né, às vezes a polícia faz uma busca e apreensão e a pessoa não ia ser presa, só que ela, durante a diligência, ela joga o celular na privada, ela põe papéis para queimar numa churrasqueira. Isso indica que ela tem a intenção de destruir provas e não está pretendendo contribuir, né, com a investigação. Apesar de não existir um dever jurídico de contribuir com a autoincriminação, ele não pode também destruir provas, né? O réu, ele não pode, se ele for alvo de uma diligência dessas, ele, pela lei, ele não pode fazer essa destruição de provas, ele não pode fazer isso, né? Até por caracterizar uma má-fé, né? E também porque está previsto ali no artigo 312 de que a prisão preventiva ela pode ser necessária por conveniência da instrução criminal, que é justamente isso, para que a polícia colha as provas necessárias para a elucidação do crime. Tá? Aí o enunciado também pode trazer informação sobre intenção de fugir, a participação em organização criminosa, o risco de reiteração delitiva, né? E aí você tem que ficar de olho. Se houver alguma pista dessa, provavelmente pode ser prisão preventiva. Só que você precisa diferenciar, né, quando for o caso de prisão temporária, porque também é parecido. Na lei de prisão temporária, a gente tem algumas especificidades que aí você vai ter que analisar. Se não couber prisão temporária, vai caber prisão preventiva. Então, você vai começar pelo seguinte ponto. O inquérito foi relatado? Se a resposta for positiva e o inquérito foi relatado, não caberá prisão temporária, porque a prisão temporária é cabível apenas na fase pré-processual. Então, durante o inquérito, porque a lei é expressa dizendo que a prisão temporária ela só poderá ser requerida quando ela for imprescindível às investigações criminais. Então, por isso, ela só pode ser representada durante a fase de inquérito policial. Então, em 2018, por exemplo, nós tivemos a prova da Polícia Federal em que havia justamente essa dica, essa deixa pela banca, né? O enunciado trazia que o inquérito tinha sido relatado, mas um dos investigados tinha fugido. E aí você deveria representar pela prisão, a banca até falou isso, deu essa colher de chá aos candidatos, representar pela prisão cabível na situação. Algumas pessoas erroneamente interpretaram que, por se tratar de tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo, caberia a prisão temporária. Porém, a banca não considerou esse gabarito, não considerou quem fez prisão temporária, considerou apenas prisão preventiva. Então, você precisa avaliar, né, essa situação. Se o inquérito estiver relatado,
será caso de prisão preventiva. Se for durante a fase processual ou durante a fase investigatória, você tem que responder ainda uma outra pergunta. O crime que foi praticado, ele é um crime hediondo? Se ele constar da lei de crimes hediondos, ou se ele for equiparado a hediondo pela Constituição, que são os casos de tráfico, tortura e terrorismo, você pode pedir uma prisão temporária, tá? E aí fique atento ao seguinte, que organizações criminosas, esse crime só vai ser hediondo se a organização criminosa praticar crimes hediondos. E isso é uma das grandes sacadas que você precisa ter quando estiver estudando o tema. Porque a organização criminosa, pela lei de crimes hediondos, ela só é hedionda se ela praticar crimes hediondos. Por outro lado, nós temos ali na Lei 7.960, que é a lei da prisão temporária, a previsão de que o crime de quadrilha ou bando, né, no caso, houve atualização legislativa para associação criminosa, também é cabível a prisão temporária, né? Então, você tem que avaliar se é organização criminosa ou é associação criminosa. Se for organização criminosa, ela pratica crimes hediondos? Pratica. Então, cabe prisão temporária. Se for organização criminosa, não pratica crimes hediondos, não vai caber prisão temporária, vai caber prisão preventiva. Por outro lado, se não for organização criminosa, se for associação criminosa, no caso, 3 pessoas associadas ali com estabilidade e permanência para cometerem crimes. Nesse caso, cabe a prisão temporária. Só que aí tem um detalhe, ela será por um prazo de 5 dias, prorrogáveis por 5 dias. Não será o prazo da lei de crimes hediondos, que é o prazo de 30 dias. Então, só para vocês irem pegando aí alguns macetes para fazer essa identificação correta, de acordo com o enunciado que você tiver na sua frente, né? Então, preste atenção no seguinte, né? A prisão temporária é cabível para tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro nacional, e aí você precisa entender que nessa situação, só os crimes da lei 7.492 que são cabíveis, em que são cabíveis a prisão temporária, né? Então, por exemplo, evasão de divisas, gestão temerária, né, gestão fraudulenta de instituição financeira, operação ilegal de câmbio. Nessas situações, caberá a prisão temporária. Porém, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, algumas pessoas confundem, acham que é cabível a prisão temporária. Não é cabível. Inclusive, teve um aluno que ele, na prova de delegado da Polícia Civil do Pará, ele fez essa confusão, porque era um crime contra a ordem tributária e ele achou que era um crime contra o sistema financeiro, mas não é. Fique atento, a lei de prisão temporária menciona apenas crimes contra o sistema financeiro. Além disso, nós temos o terrorismo, o homicídio, né? O homicídio simples cai na regra geral da 7.960, o roubo, sequestro, genocídio, associação criminosa, estupro, extorsão, extorsão mediante sequestro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, produto alimentício medicinal com resultado morte, né? Essas são as situações previstas ali pela Lei 7.960. E, além disso, nós temos os crimes hediondos. Então, fique ligado, né? Você que está estudando para delegado de polícia deve ficar atento às novidades trazidas ali pelo pacote anticrime em relação aos crimes hediondos. Então, fique atento a isso. E entenda que a prisão temporária ela tem um prazo, né, pré-determinado por lei, diferentemente da prisão preventiva, que não possui. Então, basicamente, são essas diferenças. Então, a grande dica é essa. O inquérito foi relatado? Não. Então, pode ser que seja prisão temporária. Se o inquérito foi relatado, pode ser que seja prisão preventiva. E a segunda questão é, qual crime foi praticado? É um crime que está na lei de crimes hediondos? Vai caber prisão temporária. É um crime que está previsto na lei de prisão temporária? Também pode ser cabível a prisão temporária. Então, fique ligado nisso.
Alguns concursos aceitaram já, em algumas situações específicas, que a medida cabível apresentada pelo candidato fosse uma ou outra. Então, por exemplo, o delegado da PF de 2012 aceitou prisão preventiva e temporária, que eram situações que abrangiam as duas. Mas outras bancas deram uma preferência para a temporária, especialmente quando você tem crimes hediondos ou crimes expressamente previstos na lei de prisão temporária. Salvo engano, foi Polícia Civil do Ceará que houve essa questão da preferência pela temporária. Então, essas duas medidas, elas são parecidas, né? Ambas exigem que tenha indícios de autoria e de materialidade delitiva, e também elas trabalham com essa questão do periculum libertatis. Apesar de terem nomes diferentes nos dispositivos legais que regulam, as duas podem indicar a mesma situação, né? Que na lei de prisão temporária fala-se que a prisão deve ser imprescindível à investigação, enquanto na prisão preventiva, o Código de Processo Penal diz que deve haver o perigo gerado pelo estado de liberdade em situações em que a prisão preventiva seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal. Mas os doutrinadores, né, Renato Brasileiro, o Avena, Nestor Távora, todos eles relacionam as mesmas situações fáticas que autorizam a temporária, também podem autorizar a prisão preventiva. Então, o risco de reiteração delitiva, a ameaça a testemunhas, ameaça às vítimas, tudo isso pode embasar tanto a prisão preventiva como a temporária. E aí é importante que você também preste atenção que a temporária, ela traz um inciso específico que fala que é cabível a prisão temporária quando o investigado não tiver residência fixa. Esse é um ponto que distingue também em relação à prisão preventiva, porque não há nenhuma menção nos dispositivos legais sobre essa possibilidade de prisão preventiva quando a pessoa não tem residência fixa, embora a doutrina também entenda que pode ser cabível para garantia de aplicação da lei penal, tá? Beleza, agora que a gente teve uma ideia básica ali sobre a prisão preventiva, vamos verificar quais são os dispositivos legais que eu devo citar. Primeiro ponto é o artigo 5º, né, da Constituição, artigo 5º, inciso 61, que é aquele dispositivo legal que depois a gente vai ler aqui para frente, que fala que ninguém será preso senão em flagrante delito ou mediante ordem da autoridade judiciária competente. E também o Código de Processo Penal. Aí eu trouxe para vocês os artigos mais cobrados, né, que são o artigo 311, que fala da legitimidade do delegado para representar pela prisão preventiva, o artigo 312, né, que trata dos indícios de autoria e materialidade e do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, e o 313, que trata dos requisitos normativos, né? No caso do crime ter sido cometido, possuir pena superior a 4 anos e se tratar de crime doloso, pessoa ser reincidente em crime doloso. E aí eu trouxe também alguns artigos que nunca foram cobrados. O parágrafo 1º do artigo 312 do CPP, que trata da hipótese em que a pessoa descumpre uma medida cautelar que foi fixada anteriormente, e o parágrafo 1º do artigo 313, que quando houver dúvida sobre a identidade civil do investigado. Então, fique ligado, né, nesses dispositivos legais, leia-os com atenção, a gente vai passar uma lida rápida aqui para vocês conhecerem. E aí eu trouxe também alguns artigos adicionais para serem citados na sua peça, né, que tratam da proporcionalidade e da subsidiariedade da prisão preventiva, né, que a prisão preventiva é a última ratio, né, que são os artigos 282, incisos 1 e 2, e o parágrafo 6º do Código de Processo Penal.
Então, rapidamente, né, para que você tenha bem claro isso, a Constituição determina que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos na lei, né? Então, nessa situação, na sua fundamentação, aliás, você pode abrir um parágrafo trazendo a menção a esse dispositivo legal, dizendo: a Constituição Federal assegura que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Para tanto, a legislação infraconstitucional estabeleceu a prisão preventiva, regulada nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, e a prisão temporária, disciplinada pela Lei número 7.960 de 89. E aí você pode continuar abrindo o parágrafo para desenvolver a sua fundamentação. E é interessante que alguns padrões de resposta, você verifica muito bem que a banca ela utiliza da paráfrase dos dispositivos legais ou até mesmo da citação literal para demonstrar para o candidato como ele deveria ter feito a peça. Então, por isso é muito importante que você tente, ao máximo, memorizar esses dispositivos legais para utilizar as palavras-chave que estão escritas nele para que você obtenha uma pontuação máxima naquele quesito. Então, por exemplo, o artigo 313, inciso 1 do CPP, que eu vou já adiantar para vocês, ele fala o seguinte, que a prisão preventiva ela é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos. Na minha peça profissional de 2018 de delegado de Polícia Federal, eu mencionei que os crimes tinham pena máxima superior a 4 anos. Porém, eu não mencionei que era crime doloso, porque para mim era óbvio. E aconteceu que eu não ganhei a pontuação máxima naquele quesito. Minha nota foi muito boa na peça profissional. Eu tirei quase 12. E tirei quase 12 na minha nota, mas não alcancei a pontuação máxima porque deixei de mencionar que o crime era doloso. Então, fique atento. Tente memorizar esses dispositivos legais para que você possa reproduzi-los na sua peça. Mesmo em concursos que não exigem, que não permitem consulta, há uma cobrança tanto dos dispositivos legais quanto dos termos utilizados pela legislação para fundamentar o seu pedido. Então, beleza. Então, a gente tem ali o artigo 311, que menciona que em qualquer fase da investigação, a prisão é cabível, a prisão preventiva, né, que ela pode ser representada por autoridade policial. O artigo 312, que traz a possibilidade que a prisão preventiva seja decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da prática do crime e indício suficiente de autoria, e também perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, além disso, né, nós temos que o artigo 312 previu que a prisão preventiva ela também é cabível quando houver o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, é um caso que nunca caiu, mas pode vir a ocorrer, né, de algum enunciado cobrar, né, um caso envolvendo uma pessoa, por exemplo, que foi presa em flagrante e solta em audiência de custódia, em que o juiz concedeu liberdade provisória mediante a fixação de outras medidas cautelares. E aí o enunciado pode dizer que a pessoa mudou de residência sem comunicar ao juízo, ou não está comparecendo mensalmente para justificar suas atividades, ou que foi presa novamente por ter praticado outro crime. Aí, nesse caso, também é cabível representar por nova prisão, representar por prisão preventiva
nos termos do artigo 312, parágrafo 1º. E é importante trazer também esse parágrafo que foi acrescentado pelo pacote anticrime, para, em algum momento da sua peça, você citar, né, que os fatos em questão são fatos novos e contemporâneos e, portanto, justificam a aplicação da medida. Quanto mais próximo da lei você tiver, mais chance você tem de ter uma pontuação maior. Além disso, nós temos o artigo 313 do Código de Processo Penal, em que ele trata dos requisitos normativos da prisão preventiva. São os casos que envolvem os crimes dolosos, punidos com pena máxima superior a 4 anos, se a pessoa já tiver sido condenada pela prática de outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, e também, né, na hipótese do parágrafo 1º, quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa. Oi, só um pouquinho aqui, eu vou ter que atender o interfone aqui, que minha filha está lá fora, eu já volto. Só um segundinho. Peço perdão aí para vocês, é que o pessoal aqui de casa saiu e esqueceu de levar a chave. E aí estou com 2 crianças e minha esposa recém operou, não estava nem ouvindo eles tocando interfone. Mas enfim, voltando aqui. Esses são os requisitos normativos, né, da prisão preventiva. Fique atento porque o dispositivo mais citado é o 313, inciso 1, que é o caso de crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos. Mas você também tem que saber os outros dispositivos legais, porque pode vir alguma especificidade aí na sua prova, e você deverá saber utilizar o dispositivo legal adequado para conseguir uma boa pontuação na sua prova. E aí, por fim, eu vou trazer para vocês aqui alguns artigos do CPP que tratam da proporcionalidade e da subsidiariedade da prisão preventiva, né? Então, você tem que demonstrar na sua peça que ela é necessária, ela é adequada e que ela é proporcional, ou seja, não é cabível a aplicação de nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão naquela situação específica. Então, você quiser, né, complementar a sua peça com esses artigos, pode ser que a banca cobre. Nem sempre isso foi cobrado, inclusive em 2018 eu fiz a citação a esses artigos e isso não acrescentou nem diminuiu minha pontuação, porém eu entendo que são dispositivos legais que possuem bastante pertinência com a prisão preventiva e que devem ser citados na sua peça. Por fim, né, é importante que você tenha em mente a necessidade de utilizar as palavras-chave, né, que são os requisitos, né? Então, na sua peça, você deverá trazer informações sobre o fumus comitis delicti, né? Lembrando que, por se tratar de uma palavra em latim, você deverá escrevê-la entre aspas, senão você já perde pontuação, de acordo com as informações que o CESP nos fornece. E o fumus comitis delicti é justamente essa prova da existência do crime, né, que se relaciona, por exemplo, com o exame de corpo de delito que foi realizado numa pessoa que morreu em decorrência da prática de um crime de homicídio, ou um exame de química forense relacionado a uma droga que foi apreendida com uma pessoa que estava transportando essa substância. Então, são fatos, né, são provas que demonstram que aquela narrativa ela existiu no mundo dos fatos, né, que isso não foi uma invenção de uma pessoa. Então, o que prova essa existência do crime geralmente são esses laudos periciais,
exame de corpo de delito, né? Enfim, é o que mais traz a prova da existência do crime, é o laudo pericial. Os indícios de autoria e de participação, eles são geralmente trazidos por meio de depoimentos que são prestados, né, por testemunhas, depoimentos da vítima, identificação que é feita, né, o reconhecimento que é feito pela vítima, são, às vezes, informações que a banca deixa para que você fundamente, né, para que você coloque ali na sua fundamentação que está presente esse requisito, que houve o reconhecimento fotográfico, foi feito um auto de reconhecimento e aquela pessoa foi identificada como autor daquele crime. Pode também haver uma perícia datiloscópica, papiloscópica, para identificar que foi aquela pessoa que estava naquele local, naquele momento, por exemplo, numa cena de furto de terminais eletrônicos mediante uso de explosivos. Exame de DNA também pode indicar a autoria. E temos também o periculum libertatis, né, que é outra palavra que você deve citar na sua peça para que você alcance uma excelente pontuação. E aí, o periculum libertatis é aquilo que a gente já trabalhou, né? A necessidade que seja decretada a prisão para a garantia da ordem pública, né? O que é isso? A ordem pública é um conceito aberto, um pouco vago, mas para que você entenda, eu vou trazer casos mais práticos, né, de acordo com enunciados que geralmente são trabalhados pelas bancas, né? Quando a pessoa oferece risco de reiterar a prática daqueles crimes, ou seja, a pessoa foi presa anteriormente, foi solta, depois praticou de novo o crime, foi solto, então há um risco de que ela reitere novamente na prática daquele delito. Então, é necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública nessa situação. Em alguns casos também, quando o crime praticado em concreto é extremamente grave, né? Então a pessoa pode até não ter passagem, pode não ter reiterado na prática do crime, mas, por exemplo, pegue uma situação de roubo com armas de uso proibido, né, que são aquelas .50 que a pessoa nem consegue portar, tem que ser levada no carro, que tem projéteis que são do tamanho muito grande e que derrubam até helicóptero. Então, é um crime que é praticado com muita gravidade, né? A pessoa faz refém, atira na polícia. Então, nesses casos, você tem uma necessidade de garantia da ordem pública, ainda que a pessoa não tenha reiterado na prática desse delito ou de outros delitos. Também quando envolve a participação em organização criminosa, tiver menção de que a pessoa é integrante de facção criminosa, tudo isso pode justificar uma prisão preventiva quando o enunciado trouxer essas informações para a garantia da ordem pública. Tá? Conveniência da instrução criminal relaciona-se à colheita das provas. Então, se a pessoa está ameaçando vítimas, testemunhas ou pretende destruir provas, a prisão é necessária para a conveniência da instrução criminal, para que a pessoa não destrua as provas até que seja realizada essa instrução probatória, até que esses elementos de prova sejam produzidos durante a fase judicial, né? No caso das testemunhas, até que elas sejam ouvidas em juízo sobre os fatos que estão sendo apurados. Além disso, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, que é o caso que a pessoa oferece risco de fuga. Então, todos esses requisitos você precisa relacionar com dados objetivos que estão mencionados no seu enunciado, sem inventar dados novos. Você deve se atentar a isso. Se você inventar dados novos, você estará identificando a sua peça e poderá zerar a sua peça. E aí, por fim, o último requisito é a questão do crime doloso, punido com pena superior a 4 anos, ou se ele é reincidente em crime doloso, se o crime envolver violência doméstica, para garantir a aplicação, cumprimento de medida protetiva de urgência. Tá? Então, esses são os requisitos básicos. Além desses, você pode mencionar que a prisão é contemporânea,
você pode mencionar que a prisão é proporcional, que ela é necessária, que não existem medidas cautelares, outras medidas cautelares que sejam suficientes para impedir a prática de novos crimes. Então, são requisitos adicionais que você deve mencionar na sua peça também. Então, a situação agora que a gente vai analisar para encerrar a nossa aula é uma peça prática que caiu na prova de delegado da Polícia Civil da Bahia, em 2017. E ela estava escrita da seguinte maneira, né? Ana Amélia de Souza, nesta data, foi até a 7ª Delegacia de Polícia de Salvador e fez o seguinte relato. Conviveu com Renato Aguiar por 5 anos e 3 meses, com quem teve um filho, Pedro, e separou-se de seu companheiro há pouco mais de 1 ano em razão das muitas brigas e agressões. Inconformado com a separação, Renato, então, passou a persegui-la na saída da empresa em que trabalha, proferindo ameaças. Em setembro de 2017, ele solicitou e obteve a medida protetiva que proibia a aproximação do ex-companheiro e do local de trabalho, né? Bem como qualquer tipo de comunicação. Renato nunca obedeceu àquela ordem judicial. Por 2 vezes, entre dezembro de 2017 e início de 2018, Renato parou Ana Amélia na rua, torcendo seu braço com muita força, repetiu que não aceitava viver longe de sua ex-mulher e que nenhum estranho iria criar seu filho. Registrou as ocorrências porque ficou com os braços machucados e, mesmo assim, Renato continuou com a tentativa de agressão, esperando sempre próximo da residência e do trabalho de Ana Amélia, gritando que iria voltar a conviver, voltaria a conviver com ela e que ela não ficaria com mais ninguém. Hoje pela manhã, Renato invadiu sua casa, tirou do bolso uma faca, desferiu facadas que acertaram na palma da mão direita, braço e ombro esquerdos. Vizinhos ouviram os gritos, interromperam a agressão e a levaram ao hospital, onde foi medicado e liberado. Depois disso, Renato foi embora, mas tem certeza de que ele voltará novamente para atormentá-la, até acabar tirando sua vida. Durante o tempo em que estava na delegacia de polícia, recebeu mensagens de texto enviadas por Renato por meio de aplicativo com os seguintes dizeres: eu sei que você está na delegacia, mas isso não acabou. Ou você fica comigo, ou não fica com ninguém. Não tem delegacia ou fórum que vai te salvar. Entendeu, né? Cansada de ser perseguida, ameaçada e agredida pelo ex-companheiro, requer providências da autoridade policial. Na unidade policial foi localizado o inquérito número 114 de 2017, que reúne as oitivas da vítima, Ana Amélia de Souza, os laudos de exame de corpo de delito, demonstrando 2 lesões corporais de natureza leve, ocorridos em dezembro de 2017 e 8 de fevereiro de 2018, as assentadas das testemunhas e confirmando as agressões e ameaças realizadas no período. Renato não foi ouvido porque não respondeu às 3 intimações entregues pessoalmente. Aos autos do inquérito policial número 114 de 2017, foram juntadas a atual oitiva da vítima, sua ficha médica, relatando as lesões e a requisição para novo exame de corpo de delito. Em continuidade a essas providências, no papel de delegado de polícia responsável pelas atividades de polícia judiciária, redige essa processual adequada e tendente a fazer cessar a violência sofrida por Ana Amélia de Souza, explicando os fatos e motivando. Beleza, então aqui a gente tem uma situação que trata de violência doméstica, como eu falei para vocês, né? Então, já temos essa dica aí do endereçamento da nossa peça, né? Nós temos que entender que houve ali uma violência doméstica e contextualizar de acordo com o artigo 313, inciso 3 do CPP, que a gente acabou de ler, que fala das hipóteses em que a prisão preventiva é cabível. A situação narrada demonstrou que as medidas protetivas de urgência que tinham sido aplicadas anteriormente, elas foram insuficientes para afastar Renato de Amélia.
né, que continua a agredi-la, continua a machucá-la, ameaçá-la, fazer rondas próximas ao seu local de trabalho. Então, todas essas informações, elas são úteis para que você identifique qual peça cabível. Então, a situação, ela mostra muito bem esses requisitos, né, de que a prisão é necessária por conveniência da instrução criminal, porque ele ameaça as testemunhas, também por garantia da ordem pública, pela necessidade de garantia da ordem pública, porque há risco de que ele descumpra novamente essas medidas protetivas e que os crimes sejam praticados de forma cada vez mais grave contra sua ex-companheira. Então, temos essas informações. E o enunciado ele também foi muito claro em relação aos elementos que dizem que trazem a prova da existência do crime e os indícios de autoria, né? Que você vê aqui que ele citou, que foi juntada a oitiva da vítima, a ficha médica, que tem laudo de exame de corpo de delito, né, que mostram outras lesões corporais sofridas pela vítima. Todos esses elementos trazidos pelo enunciado você vai utilizar na sua peça. Então, eu comentei essa peça profissional para o treine subjetivas e eu vou trazer para vocês um modelo de peça que eu elaborei para responder essa prova, tá? Então, primeiro nós temos o endereçamento, né, ao excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Salvador. Procedimento urgente e sigiloso, referente ao inquérito policial número 114 de 2017, porque o enunciado da banca trouxe essa informação da numeração do enunciado. E aí começa com o preâmbulo, né, narrando, descrevendo que o delegado de polícia signatário, lotado na delegacia, na 7ª Delegacia de Salvador, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, previsto no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. E aí também, se você souber, você pode trazer o dispositivo da Constituição Estadual ou de lei complementar que trabalhe também as atribuições dos delegados de polícia. Né? E no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei número 12.830, de 2013, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência representar pela prisão preventiva de Renato Aguiar, né? Já coloco quem vai ser preso ali no preâmbulo, devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, inciso 3 do Código de Processo Penal, como também no artigo 20 da Lei Maria da Penha, em razão dos seguintes fatos e fundamentos. Então, outra dica, né, caso vocês não se lembrem o número da lei, você pode citar o nome da lei, tá? Lembrando aí que você deve colocar em letras iniciais maiúsculas quando fizer isso. Então, no caso, Lei Maria da Penha, você deve escrever Lei Maria da Penha com as letras L, M e P maiúsculas, para não perder pontuação à toa. Depois do preâmbulo, faz a narrativa dos fatos. Nesse caso, eu acabei trabalhando um pouco mais a narrativa desses fatos, porque, como era apenas uma medida, dava para trabalhar mais esse ponto, né? Descrevendo as situações, né, de que a pessoa já tinha conseguido medida protetiva de urgência e que o investigado voltou a agredir. Então, fiz a narrativa dos fatos e a parte que importa para o nosso exercício são os fundamentos. Então, veja bem, eu comecei a narrativa da fundamentação fazendo a tipificação da conduta praticada por Renato, né? As condutas já praticadas por Renato Aguiar configuram os crimes de lesão corporal majorada pela violência doméstica e ameaça, previstos nos artigos 129, parágrafo 9º, e ali tem uma indicação do dispositivo legal, que eu não estou conseguindo ler agora, do Código Penal. Então, o primeiro parágrafo que eu fiz foi fazendo a tipificação dos crimes que teriam sido praticados por Renato. Segundo ponto, eu trouxe a fundamentação constitucional. E aí eu elaborei o parágrafo dizendo: a Constituição Federal assegura que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, nos termos do inciso 61 do artigo 5º da Carta Maior.
Por sua vez, os artigos 311, 312 e 313, inciso 3, todos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva durante a investigação policial, mediante representação da autoridade policial, desde que existente a prova da materialidade e indício de autoria delitiva. Além disso, deve-se demonstrar que a medida cautelar é necessária para a garantia da ordem pública ou econômica, da ordem econômica, para a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal e no caso de cometimento de crime mediante violência doméstica, né, que é um dos requisitos normativos do artigo 313 do CPP. Igualmente, outro sim, o artigo 20 da Lei Maria da Penha previu o cabimento da prisão do agressor decretada pelo juiz mediante representação da autoridade policial. E aí eu trouxe, então, o dispositivo legal da Lei Maria da Penha, que também autoriza, né, a prisão preventiva mediante representação do delegado de polícia. E aí citei também, né, uma súmula, no caso a súmula 600, né, que não se exige coabitação entre autor e vítima para configuração de violência doméstica, né, no caso da súmula 600 do STJ. Então, tenha sempre isso em mente, complemente ao máximo, né, a sua peça profissional com as informações que você lembrar no momento que estiver realizando a sua prova. E aí eu fiz a relação, né, dos dados do enunciado com os requisitos legais, né, e aí fiz a narrativa. Na situação concreta apresentada, é possível extrair dos exames de corpo de delito que houve lesões corporais leves sofridas pela vítima, além da ficha médica recente. Além disso, os indícios de autoria delitiva decorrem dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas em diversas ocasiões. Presente, portanto, o fumus comis delicti. Então, eu tratei do primeiro requisito, fumus comis delicti, depois eu passei a questão da insuficiência das outras medidas protetivas de urgência, né? E, portanto, a prisão preventiva era necessária, né? Eu já coloquei esse parágrafo em seguida, mencionando. Verifica-se também que a prisão preventiva de Renato Aguiar é o único meio capaz de fazer cessar as ameaças e agressões praticadas contra a vítima, uma vez que a medida protetiva de urgência imposta em setembro de 2017 se mostrou insuficiente para evitar novas lesões corporais e as ameaças sofridas pela vítima. Destarte, dada a subsidiariedade da prisão preventiva, prevista no artigo 282, parágrafo 6º do CPP, verifica-se que a medida é necessária, adequada e estritamente proporcional ao fim que se pretende alcançar. Então, aqui eu trouxe a proporcionalidade e a subsidiariedade da prisão preventiva. E, por fim, eu trouxe o periculum libertatis, né, fazendo a relação com os dados trazidos pelo enunciado. Igualmente, a prisão se faz necessária para o resguardo da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva do investigado, que tem demonstrado periculosidade e tendência de continuar praticando crimes contra a vítima, bem como para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que Renato Aguiar não compareceu à delegacia para prestar seu depoimento, embora devidamente intimado em 3 ocasiões distintas. Desse modo, as ameaças e o comportamento violento do agressor também demonstram que a prisão é necessária pela conveniência da instrução criminal, uma vez que ameaça constantemente a vítima e afirma que não tem delegacia nem fórum que possa salvá-la, demonstrando, pois, o periculum libertatis. Por fim, ressalta-se que está previsto o requisito normativo previsto no artigo 313, inciso 3, do Código de Processo Penal, escrevi penal, mas é processo penal, uma vez que os crimes em questão foram praticados no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira do investigado, Renato Aguiar. Aí, encerro com o tópico pedido. Ante o exposto, a autoridade policial signatária representa pela prisão preventiva de Renato Aguiar nos termos dos artigos 311, 312, 313, inciso 3, bem, todos do Código de Processo Penal, bem como
com fundamento no artigo 20 da Lei Maria da Penha. E aí só faltou colocar também, no momento que eu estava digitando, eu esqueci de colocar, mediante prévia intimação do Ministério Público. Isso é importante de ser colocado também no pedido. Tá bom? Então é isso, nós encerramos a nossa primeira aula sobre as peças processuais mais importantes aí para o concurso de delegado. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei contextualizar ao máximo com as provas que já foram aplicadas em outros concursos, trazendo outras informações também que podem facilitar a sua compreensão a respeito desse tema. Então, eu desejo a todos vocês bons estudos e uma nomeação em breve, né? Que a plataforma Treine Subjetivas possa auxiliá-los, assim como eu também me disponho a isso, nessa sua missão de ser aprovado aí no concurso de delegados de polícia. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu tenho um perfil no Instagram, que é o pedro.lutold, né? Meu sobrenome é um pouco difícil aí de ser pronunciado, mas é pedro.lutold, L-U-T-H-O-L-D. E aí você pode me seguir, que eu tenho muitas dicas de processo penal, de peça profissional, voltados para concurso de delegado de polícia, e posso te auxiliar também nessa sua jornada, junto com o Treine Subjetivas. Um abraço a todos e bons estudos. Até mais.